A saída é partir para o confronto, é usar o braço do Estado para oprimir, para impor de goela abaixo a mentira que se quer propalar. É ocupar os poderes do Estado para impor uma dominação de baixo para cima. É vaiar aqueles que pregam a verdade e persegui-los, amarrá-los, prendê-los, pará-los. Então a guarda foi. Enquanto a guarda saía em busca do Galileu, ia percorrendo os pátios, ia percorrendo os átrios, ia se aproximando do lugar onde costumeiramente em Jerusalém o Galileu estava. O eco da sua voz, o eco do seu ensino, a verdade que ele falava, a luz que fazia brilhar no entendimento, o gozo que trazia à alma e ao coração, a água cristalina, fresca, doce, que vertia da sua palavra, que ia de encontro à alma sedenta, ia produzindo refrigério, ia produzindo renovo, ia impactando o coração, mesmo o coração dos mais simples, mesmo o coração das crianças era envolvido por aquelas verdades, mesmo as crianças conseguiam entender quando ele falava, conseguiam compreender o que ele expressava. Aqueles soldados com a sua rígida disciplina militar, aqueles soldados debaixo de um rígido comportamento ordenado, por uma hierarquia sobre eles estabelecida, aqueles soldados que marchavam em ordem unida, aqueles soldados treinados e prontos para cumprir as ordens que lhes foram dadas. E quando aquele pelotão para, e havia ali uma multidão, haviam ali pessoas que queriam ouvir o Galileu, haviam pessoas que se alimentavam da sua palavra, que ouviam-lhe a voz, que aprendiam com ele, que ouviam falar do Pai, não como um Deus inacessível, que ouviam falar de Deus não como um Deus que estava oculto lá no Santo dos Santos, aonde não se podia chegar, que falava de um Deus com quem não se podia ter um relacionamento, que falavam de um Deus inatingível para eles, mas ele dizia: é o meu Pai, oh glória, o meu Pai, eu vim lhes falar de Abba, o meu Pai. Aquele que enviou o seu filho para buscar e salvar o que estava perdido. Eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará e encontrará salvação, e encontrará saída, e encontrará pastagens. O verdadeiro pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele que verdadeiramente ama as suas ovelhas, aquele que tem cuidado pelas suas ovelhas, ele vai à frente do rebanho. Quando eu tiro o meu rebanho para fora, eu vou na frente do rebanho, para dar proteção, para dar direção. E o que quer que esteja adiante, primeiro tem que passar por mim, primeiro terá que me vencer, primeiro terá que prevalecer sobre mim, para poder chegar ao rebanho, porque eu sou os muros de proteção do rebanho, porque o verdadeiro pastor, ele está disposto a dar a sua própria vida pelas suas ovelhas. E aí ele vai dizendo: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, ninguém toma a minha vida de mim, não, eu mesmo tenho poder para dar a minha vida e para tomar de volta o que é meu,
para tomar de volta a minha vida. Aquele povo ia aprendendo dele, ia conhecendo ele, ia recebendo aquela vida abundante, ia enchendo os seus corações, ia enchendo o seu ser, ia produzindo renovo nos seus corações, e havia uma paz no seu interior. Aquela guarda também o ouvia. Aquele capitão endurecido por uma disciplina militar também o ouvia. E à medida que aquele capitão o ouvia, tendo ouvido Anás, tendo ouvido Caifás, tendo ouvido José de Arimateia, tendo ouvido Nicodemos, tendo ouvido os discípulos de Hilel, tendo ouvido os grandes da sua época, e o seu coração ia sendo agora impactado por uma palavra que ele nunca tinha ouvido. Ele para ouvir. E os soldados também param. E eles não tinham vontade mais de se mexer. Eles não tinham vontade mais de ir embora. Eles não tinham vontade mais que o Galileu parasse de falar. Não, mas eles queriam ouvir todo o sermão do Galileu, tudo quanto Galileu tinha para falar, tudo quanto Galileu tinha para revelar. Eles desejavam ouvi-lo naquela manhã. Eles desejavam ouvir tudo quanto ele tivesse para falar. E quando Galileu terminou de falar, eu faço a conjectura que o Galileu olha nos olhos daqueles soldados, olha nos olhos daqueles que vieram prendê-lo, ainda que não tivessem aberto a boca para dar voz de prisão, ainda que não tivessem desembainhado espada, ainda que nenhuma atitude de violência eles tivessem tomado, mas estavam ali perfilados em ordem unida, tendo o seu capitão à frente. Imagino que nessa hora, aquele Galileu olhando para eles e vendo tanta sede, olhando para eles e vendo almas tão ressequidas, vendo corações tão desejosos de um conhecimento maior de Deus, de uma aproximação de Deus, de conhecer a salvação de Deus, de receber o presente em graça que Deus havia lhes enviado, aqueles soldados tão desejosos de conhecer a verdade de Deus. Então Galileu olha para eles e diz: quem tem sede? Aleluia. Quem tem sede? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus. Ele é a minha salvação. Nele eu esperarei. A minha alma, assim como a corça brama, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Quem tem sede, venha a mim, beba. Há um rio que está fluindo, há uma corrente de águas que está brotando, há uma fonte cristalina nesse lugar. Então aquele capitão, entendendo que havia terminado o sermão e o Galileu já ia se retirar livre, pois aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Aonde está o Espírito de Deus, prisões não são estabelecidas. Aonde está o Espírito de Deus, grilhões não conseguem permanecer. Aonde está o Espírito de Deus, calabouços têm suas grades abertas. Aonde está o Espírito de Deus, a opressão das trevas não pode permanecer. Aonde está o Espírito de Deus, existe paz, existe liberdade. Aonde está o Espírito de Deus, portões são abertos. Aonde está o Espírito de Deus, ferrolhos, eles são abertos, cadeados são abertos, grilhões são arrebentados. Aonde está o Espírito de Deus, há um caminho aberto, há uma porta aberta. Aonde está o Espírito de Deus, não há prisões.
Onde está o Espírito de Deus, cessa a opressão. Onde está o Espírito de Deus, desaparece a mentira. Onde está o Espírito de Deus, a opressão do vício não consegue prevalecer. Onde está o Espírito de Deus, a vida, a liberdade. Onde está o Espírito de Deus, a morte desaparece. O que está fora do lugar recebe o sopro deste Espírito, é juntado partes às suas partes, é reconstituído o que foi destruído, é reedificado o que foi derribado. Onde está o Espírito de Deus, a vida. Onde está o Espírito de Deus, a adoração. Onde está o Espírito de Deus, a louvor. Onde está o Espírito de Deus, os tamponões dos ouvidos caem. Onde está o Espírito de Deus, a venda dos olhos é removida e consegue se ver com clareza a verdade. Como fica simples de entender a verdade, como é fácil agora perceber a verdade, porque ela é revelada pelo Espírito de Deus. O Galileu está saindo. O capitão dá meia volta. E quando dá meia volta, os soldados não têm alternativa senão acompanhá-lo e seguir após ele. E quando eles retornam marchando, a presença daqueles que tinham autoridade sobre eles. E o capitão, ao chegar ali, perante aqueles que tinham sobre ele domínio, poder e autoridade, e aquele sinédrio lhe indaga, lhe pergunta: onde está o prisioneiro? Aonde está o carpinteiro da Galileia? Aonde está o nosso desafeto? Aonde está aquele a quem te enviamos para ser preso, para ser aguilhoado, para ser trazido prisioneiro? Aonde está aquele que desejamos parar, aprender? Aonde está aquele que não conseguimos confrontar com a nossa sabedoria? Aonde está aquele diante de que as nossas artimanhas não têm nenhum poder, nenhuma capacidade de o envolver, de o arredar? Onde está aquele que não conseguimos levantar um processo contra ele, visto que nele reside toda a verdade de Deus? Aonde está ele? E o capitão da guarda, olhando para os seus superiores, respeitosamente, mas com a honra de um militar, respeitosamente, mas com a honra de um militar patriota, respeitosamente diante daqueles que eram seus superiores, mas com a honra daquele que reconhece a verdade quando vê, daquele que quando percebe a verdade e não tem como negar a verdade, entrar em negação da verdade, daquele que não consegue, uma vez que conhece a verdade, sabe deixar a verdade, uma vez que a verdade entrou no seu coração, não consegue abrir a boca e pronunciar mentiras nem engano. Olhando para os seus superiores, ele diz: nunca, jamais alguém falou como esse homem. Jamais, nunca alguém disse palavras como este homem. É uma verdade que Simão Pedro vai dizer também, ao dizer: para onde iremos nós, Senhor, se somente tu tens palavras de vida eterna? João vai escrever mais tarde sobre ele: a palavra se fez carne, a palavra tomou a forma de homem e habitou entre nós, e esteve entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. É com esse homem, é com este Galileu, é com esse que fala como ninguém jamais falou, é com esse, aquele de quem os cegos andam falando: eu era cego, mas não sou mais. Aqueles de quem os coxos andam falando: eu era coxo, agora não sou mais. É desse que aquele paralítico que estava há mais de 30 anos em uma maca, no tanque do engano, no tanque da falsa religião, mas ouviu-lhe uma pergunta que dizia: queres andar? Queres caminhar de novo? E ele disse: eu não tenho ninguém que possa
Oh, aleluia! Mas o Galileu não quis saber das minhas dificuldades, o Galileu não quis saber do meu erro, o Galileu não quis saber da minha falsa interpretação das verdades eternas, mas tão somente me ordenou: levanta, toma a tua cama e anda, deixa esse lugar de engano, deixa esse lugar de falsa religião, deixa esse lugar de trevas e vai para a vida. E as minhas pernas receberam o impacto de vida, as minhas pernas receberam o impacto de poder, e elas começaram a se mover. Eu senti as minhas juntas se renovarem, eu senti os nervos do meu corpo serem percorridos por um poder que não sei explicar, mas me veio forças e eu me levantei, porque não tinha como mais permanecer deitado. Aquele que é curado, eu me levantei, eu tomei a minha maca e eu caminhei. Era desse e era com esse Galileu que Nicodemos queria falar. Era com esse Galileu de que um leproso agora dizia: eu me aproximei dele e todos fugiram da minha presença, porque havia em mim um odor de podridão insuportável. Eu me aproximei dele e o sino do leproso, o sinal do leproso batia, e as pessoas fugiam porque entendiam: está chegando o imundo. Em verdade já haviam percebido, por causa da putrefação da minha pele, por conta da putrefação dos meus membros, mas eu ia me aproximando dele, e enquanto as pessoas me olhavam com asco, enquanto as pessoas me olhavam com horror, as minhas vestes rotas, as minhas vestes rasgadas, imundas, sujas, enquanto eu me aproximava dele, e as pessoas abriam, não porque eu tivesse autoridade ou prestígio, mas porque elas tinham pavor da minha presença. Mas o Galileu, ele olhava para mim, e havia um brilho nos seus olhos, havia um sorriso nos seus olhos, havia um aconchego na sua expressão, e olhando para ele, ele parecia dizer: vem, acredita, vem, caminha, pode se aproximar, mas eu sou leproso, mas você pode vir à minha presença, mas eu não posso me aproximar da presença de outros, mas da minha você pode. Não há solução para mim em lugar nenhum, mas há solução para você em mim. Pode se aproximar, acredita, avança, persiste, acredita, crê, vai nesta tua visão de fé, vai nesta tua certeza, vai nesta tua convicção, você vai entender quem eu sou. E o leproso dizia: ele não fugiu de mim, ele não me rejeitou, e eu entendi, ele é maior que o sol, ele não é um homem comum, ele é maior que a lua. Eu entendi, ele é maior que Léo, ele é maior que Anás, ele é maior que o sumo sacerdote, ele é maior que Moisés, ele é maior que Abraão, ele é maior que Adão, ele é maior que todas as coisas. Ninguém é como ele, jamais se viu alguém como ele. Eu entendi, havia nele uma glória, havia nele uma presença, ainda que eu fosse leproso, mas a minha alma ardia, o meu coração entendia, eu estava diante da verdade de Deus. E eu me prostrei, porque eu entendi, ele não é um homem, ele é o próprio Deus que está aqui. Ele disse: se tu quiseres, tu podes. Se tu quiseres. Eu cria que a sua vontade era boa, agradável e perfeita. Se tu quiseres, eu criei que os pensamentos dele sobre mim eram pensamentos de bem e não de mal. Se tu quiseres, tu podes curar-me. E ele fez o que eu jamais esperei que ele fizesse. Ele tocou alguém que não podia ser tocado. Ele tocou alguém que os filhos não podiam abraçar, alguém de quem a esposa não podia se aproximar. Ele tocou alguém cuja mãe não podia jamais chegar perto. Ele tocou alguém que era intocável. E quando ele me tocou, o seu toque foi aonde era o mais profundo da minha alma, a divisão de alma e espírito, de minhas juntas e medulas. O seu toque curou as minhas feridas interiores. O seu toque tirou-me da depressão. O seu toque curou o meu coração. O seu toque sarou a minha alma.
alma, o seu toque me deu vida por dentro. E quando ele abriu a sua boca, ele disse: eu quero, aleluia, eu quero ser curado. Era desse Galileu, era com esse Galileu que Nicodemos queria falar. E quando Nicodemos esteve com ele, foi se esgueirando. E a gente conjectura essas coisas, que Nicodemos foi se esgueirando pelas ruas de Jerusalém. À noite, talvez um servo já tivesse lhe dito aonde o Galileu se encontrava. Talvez Nicodemos tivesse designado um servo para estar acompanhando o Galileu, para saber para onde o Galileu iria à noite, aonde ele se recolheria, aonde ele dormiria, onde era o seu pouso. E aquele servo, por certo, havia lhe dito: mestre Nicodemos, ele está no Monte das Oliveiras, é o lugar do seu acampamento. E aquele Nicodemos, por certo, quem sabe escoltado por esse servo, visto que Jerusalém à noite não era recomendável, ele sai com aquela tocha iluminada nas mãos dos servos, e ele passa o vale do Cedron, ele caminha, ele vai suando naquela subida ao monte, ao lugar onde o Galileu estava, ali perto das copas daquele lugar de oliveiras. Ao se aproximar daquele lugar da prensa de azeite, aonde por certo estava acampado o Galileu, ali naquela fogueira, em meio àquela conversa do Galileu com os seus discípulos, ele se apresenta e ele diz: mestre, tu és de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas o mestre da Galileia olhava para Nicodemos, ele não via um doutor da lei, ele não via um senador, mas ele via alguém que necessitava ser resgatado. Ele via uma alma que necessitava ser salva. Ele via alguém que, andando em busca de Deus, apenas havia encontrado religião, mas pela primeira vez estava tão perto da verdade. Pela primeira vez, levado pelas conjecturas do seu coração, negando-se a negar a verdade, negando-se a escolher a escuridão, estando a luz tão perto, negando-se a aceitar que os seus pares, que eram cheios de engano, cheios de tramóia, eles pudessem ser os detentores da verdade soberana sobre Deus, negando-se verdadeiramente a abraçar a mentira. Ele escolhe naquela noite se encontrar com a verdade, aprender da verdade, a ser ministrado pela verdade. E aquele Galileu, olhando para o seu coração, ele lhe diz: tu precisas nascer de novo. E essa simples verdade mexe com a cabeça de um mestre da lei, mexe com a cabeça de um doutor da lei. Ele percorre todas as 613 ordenanças legislativas, as mais de 2.000 da sua tradição religiosa, e ele não encontra nada a respeito disso. Ele repassa os textos que aprendeu desde menino, os muitos textos que ele trazia de memória. Ele não encontra absolutamente nada. Ele revisita os ensinos dos seus mestres, ele revisita os muitos ensinos e doutrinas que recebeu, ele revisita os muitos sermões que ouviu. Nada havia a esse respeito. Então somente uma pergunta lhe resta, e ele pergunta como um homem simples perguntaria: poderia eu voltar ao ventre da minha mãe, reencarnar? Poderia eu? E o Senhor vai dizer: não, se você não voltasse para a carne, se você reencarnasse, se a ideia fosse essa, não resolvia, porque carne caída vai gerar apenas carne caída. Oh, glória a Deus. Goiaba não pode produzir maçã. Aleluia. Goiaba só pode produzir goiaba. Aleluia, glória a Deus. Você precisa nascer, mas não é nascer palim,
não é nascer feito por qualquer um, não é ser refeito de novo por qualquer um que possa tomar uma obra de arte e simplesmente refazê-la. Não, você precisa nascer, mas ele fala anotem, o anofem, significa ser refeito, ser feito de novo, mas pelo autor da vida, ser feito de novo, mas por aquele que te formou no ventre da tua mãe, ser feito de novo, mas não em carne, nascer, mas nascer não no ventre, porque ventre só vai gerar carne, mas nascer daquele que é o autor da vida, nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, ser refeito, mas refeito por Deus, nascer, mas nascer espiritualmente de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, oh aleluia. E depois o Galileu vai lhe explicar a maior verdade de Deus quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus, Ele é a origem de tudo, porque Deus, Ele sonhou e deu vida a todas as coisas, porque Deus, Ele te formou, porque Deus, Ele te deu os teus olhos, Ele sonhou com a tua aparência, porque Deus, Ele te formou, como diz o salmista, de uma maneira inexplicável no ventre da tua mãe, célula após célula, Ele foi dando forma ao teu ser, Ele te chamou à existência, porque Deus, Ele criou e deu forma a todas as coisas. E ainda que alguém diga que o acaso pode, e ainda que alguém diga que o acaso faz, que o acaso age com perfeição, ainda que alguém diga que no meio do caos a perfeição possa surgir, ainda que alguém com essa mesma afirmação e convicção possa acreditar que ao explodir uma gráfica suja uma biblioteca inteira de livros, ainda que alguém, ache que tal pensamento possa ter algum fundamento e alguma verdadeira razão, alguma verdade nisso, oh glória, você verdadeiramente é a autoria de Deus. Nós somos poemia de Deus, nós somos feitura de Deus, mas a melhor coisa no autor da vida, ainda que não possamos compreender tudo sobre Deus, nós podemos compreendê-lo a partir do propósito dele para conosco, e o propósito maior dele é que Deus amou, é que Deus é amor, e o amor de Deus é um amor sacrificial. Deus amou de tal maneira, Deus amou que se dispôs, Deus amou e Ele amou ainda que nós não o amássemos, Deus amou ainda que nós o ignorássemos na nossa ignorância e limitação, Deus nos amou ainda que nós tivéssemos nos afastado dEle, Deus nos amou ainda que tivéssemos caído e nos distanciado e nos afastado cada vez mais, e um abismo nos levou a outro abismo, mas Deus nos amou de tal maneira, Deus não desistiu de nós, Ele nos amou de tal forma, como a ave, ela olha, ela vê o ninho em uma árvore que está no meio de um incêndio, e ela vê os seus pintainhos gritando por proteção e socorro, gritando por ajuda, e sendo ela incapaz, eles incapazes de saírem do fogo, a águia, ela vai sobre o ninho, ela arma as suas asas sobre o ninho, ela envolve com as suas penas, com as suas asas, e ainda que o fogo dê sobre ela, ainda que o fogo lhe tire a própria vida, mas com o seu próprio corpo e ao sacrifício, ao preço da própria vida, ela preserva a sua ninhada. Oh glória! Ele amou de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho. Na África havia uma tribo de silvícolas que não aceitavam o evangelho, não queriam contato com o homem branco. Mas um casal de missionários enviado para ali com um bebê, indo até aquele território, fazendo a travessia do rio,
vendo os selvícolas que já estavam portando armas primitivas, mas davam sinais de que se ali chegassem seriam mortos. No meio da travessia, no meio daquela situação tensa, aquele missionário olha para a mulher, para a esposa e diz: me dá o nosso bebê. Era um bebê de meses. E ela, sem muito entender, ele diz: confia em mim. É claro que ela confiava nele. E ela lhe entrega o filho, ela lhe entrega o bebê. Ele já estava fora da canoa, a água lhe dava pelo peito, mas ele pega aquela criança, estende-a para o céu, e com aquela criança nas suas mãos, ele vai avançando em direção à margem onde estão aqueles que ameaçavam as suas vidas se ali eles se atrevessem a chegar. Mas aqueles selvícolas, ainda que portando armamento, ainda que podendo já alcançá-lo na distância em que ele estava da margem, ainda que podendo feri-lo, eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem, tirar a vida dele, eles não conseguem cumprir com as suas ameaças, porque uma patente verdade está diante dele, um homem que está disposto a entregar a própria vida e a vida do seu único filho, do seu filho tão amado, simplesmente para se aproximar de nós, simplesmente para chegar até nós. Esse homem não quer o nosso mal. Eu te afirmo, Deus te amou de tal maneira, Nicodemos, Deus te amou de tal maneira, Maria José, Deus te amou de tal maneira, Antônio, Deus te amou de tal maneira que deu Pedro o seu filho unigênito, que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele, não importa quem você é, não importa se você é doutor da lei, não importa se você é ignorante da lei, mas para que todo aquele, toda aquela que nele crer não pereça. Ele não quer que você pereça, ele não quer que você morra, ele não quer que você passe a eternidade sem ele. Não pereça, mas tenha desde já, mas possua. Tenha, glória em graça, tenha, porque te ama, tenha, porque se dispôs a dar vida por você, a pagar um preço pelo teu resgate. Possua a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse feito por Ele. Essa é a maior verdade sobre Deus. E se você entender essa simples verdade, nessa manhã, você pode ter um encontro genuíno com Deus. Você pode ter um encontro genuíno com Deus, tendo a compreensão necessária e suficiente acerca de Deus e do que Deus quer acerca da tua vida, te salvar, te fazer nascer de novo, te envolver com o seu amor e com o seu cuidado, te fazer filho de Deus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, escreve João. Mas todos aqueles que o receberam, a todos estes, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos, glória, de serem feitos. Glória a Deus, só Deus faz isso, só Deus pode fazer isso, só o agir de Deus faz em nós essas coisas, de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, só Deus gera filhos para Deus. A saber, aqueles que creem, você só precisa crer nessa hora. Aqueles que creem no seu nome, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. O nome dele já diz: Deus salva. Os quais não nasceram da vontade da carne, reencarnação não pode te salvar. Os quais não nasceram da vontade do homem, escreve João, porque vontade humana é imperfeita, religiosidade humana, disciplina humana não pode salvar. Não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram do sangue, porque genealogia, raça, etnia também não pode salvar. Glória! Não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram de Deus. Vem para o Senhor agora. Tu precisas nascer de novo. Vem para Jesus. Escreve: eu entrego
a minha vida ao Senhor Jesus. Eu desejo ter esse encontro com Ele. Eu não quero mais abrir mão da verdade, tendo ouvido a verdade. Eu não quero me afastar da verdade, mas eu quero me abraçar com a verdade, se você assim quer. Ou você é livre. Escreve: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Isso vai mudar a tua vida. Eu quero Jesus. Isso vai te fazer conhecer a Deus. Eu quero Jesus. Isso vai te dar revelação acerca de Deus ainda mais profunda. Eu quero Jesus. Isso vai te levar a ter um relacionamento com Deus, não com a pedra, não com a madeira, não com o ferro, não com a prata, não com o ouro, mas com Deus. Vem se encontrar com teu Deus. Vinde a mim. É um convite do Senhor para você. Escreve: eu quero Jesus.